Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos hoje no Salmo 10. Se você lê o Salmo 10, qual a sensação, a impressão que vem no teu coração? O que a gente recebe desse Salmo? Eu já li ele, mas eu quero confessar para vocês, ele até era estranho para mim, esse Salmo. Mas hoje, adentrando na palavra, tendo comunhão e intimidade com o Senhor, procurando tirar a vida, como se torna diferente. Não mais uma leitura automática para cumprir até muitas vezes um calendário anual de leitura, mas uma leitura de construir intimidade, de construir conexão. Então aqui, olha, se nós queremos conhecer a história de Davi, nós temos que ir lá no livro de Salmos, no livro de Reis, porque ali a gente vai conhecer a história dos fatos que Davi passou. Mas se nós desejamos conhecer realmente o coração de Davi, os Salmos nos revela isso. E como a palavra nos diz que Davi tinha o coração segundo Deus, vale a pena nós adentrarmos ao livro dos Salmos como nunca, para que nós possamos conhecer esse coração e ver qual o coração que o Senhor se agrada. E lembrando aqui que o Salmo 9, tanto na Septuaginta como na Bíblia Vulgata, que é do latim, e a Septuaginta foi que eles traduziram do hebraico para o grego, o Salmo 9 e o livro 10, eles são unidos, inclusive na Bíblia Católica também. Mas os hebreus, eles mantiveram separados, porque vocês vão ver agora, nós vimos que o Salmo 9 ele tem ações de graça, até mais ou menos o versículo 11, depois muda, tem uma parte de oração, uma parte também de pedido do juízo do Senhor. E no Salmo 10, nós vamos observar que é um salmo bem voltado a lamento. E tem algumas partezinhas ainda que nós podemos chamar de alguns versículos que nós chamamos de imprecatórios, que é orações pedindo o julgamento e a ira de Deus. Então vamos observar aqui o primeiro versículo, olha que interessante. Outra coisa, o Salmo 10, ele não tem aquele título embaixo que a gente vê desse título em negrito. O título negrito foi dado assim para organizar os salmos. Aqueles títulos ali embaixo do negrito realmente já é a tradução, já é o que veio escrito mesmo da palavra. E esse salmo aqui não tem, por isso que eles concluíram antes que era o mesmo salmo. Mas nós observando, a gente vê que o tema muda. Tá? E Davi começa aqui, logo no primeiro versículo 1, que já é riquíssimo. Nós temos tantas lições e aprendizados para tirar desse versículo. Ele diz assim: por que, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas de tribulação? E aqui, Senhor, está em caixa alta, que é o Deus da aliança, é o Deus que falou para Moisés, eu sou o que sou, é o Deus de relacionamento para conosco, um Deus que faz aliança. Então, ele está chamando, por que, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas de tribulação? Primeiro, eu quero tocar que Davi está fazendo uma pergunta. Você é uma pessoa de fazer perguntas ou de tirar conclusões? Nós, na nossa cultura, pelo menos brasileira, que é o que eu conheço, não sei outras culturas, nós não somos incentivados a fazer perguntas. E muitas vezes a geração mais antiga, ao fazer pergunta para os pais, era como se eu estivesse desrespeitando os pais, é como se eu estivesse tirando a autoridade deles, e não via isso como um ato de curiosidade, um ato de querer aprender, um ato de ter um coração que estava curioso por saber mais. Então, nós trazemos dentro de nós uma repressão sobre fazer perguntas. E aí nós vamos guardando muita coisa em nós. Segunda coisa, perguntas muitas vezes era tido como rebeldia. E aí nós não tendemos nem, é como se nós tivéssemos uma crença nuclear, algo dentro de nós que vedasse que nós pudéssemos fazer perguntas. E isso acaba nos levando para um outro extremo, acaba nos levando para achismo, o que a gente conclui das coisas, acaba nos levando para
ressentimentos, mágoas, porque a gente muitas vezes não sabe fazer perguntas. E eu até hoje tenho trabalhado no meu coração para fazer perguntas, mas eu pude observar que no decorrer da minha vida de intimidade com o Senhor, muito desde jovem, eu era uma pessoa que fazia reflexões e fazia algumas indagações e ficaram com muitos anos sem resposta. E o Senhor, de uns anos para cá, talvez uns 3, 4, 5 anos, vem me dando muitas respostas daquilo que meu coração indagou por muitos anos. E aqui, primeiro, eu estou falando sobre fazer perguntas. O Senhor não se incomoda de nós termos dúvidas. O Senhor não se incomoda, Ele se agrada. Agora, nós temos que sim nos preocupar para quem nós levamos as nossas dúvidas. Para quem nós levamos muitas vezes as nossas inquietações, tá? Não tem problema então fazer perguntas. O problema é duvidar de Deus. O problema é com quem você tira as suas dúvidas. Tá? Então isso que nós temos que estar assim atentos a isso. Agora, veja só, Davi está aqui perguntando para o Senhor: por que te conservas longes e por que te esconde nas horas da tribulação? O que será que estava acontecendo aqui no contexto desse salmo? Não dá para saber muito bem, porque como não tem título, não dá para deduzir o contexto. Porém, pelo o salmo, o que se deduz? Que há inimigos. Só que os inimigos agora, eles são internos, são ali de Israel, é do próprio povo de Israel, porque nós vamos ver que ele vai falar que o rico, o que é o ímpio, ele está perseguindo o pobre, o órfão, o menos favorecido. E no Salmo 9, nós vamos ver que Davi está falando do ímpio e das nações, é como se fosse outras nações que estão afetando Israel. Agora aqui Davi está falando de um contexto dentro da casa de Israel. Então, amados e amadas, aonde nós temos mais os nossos ferimentos emocionais e afetivos? É daqueles distante de nós ou daqueles que são do nosso convívio? Aonde nós nos machucamos mais? Então, aqui nós vemos Davi machucado. Davi está como rei, provavelmente já é rei aqui, e ali ele se vê impotente muitas vezes para poder proteger o pobre, o órfão, dessas pessoas dentro aqui do contexto que espreitam essas pessoas menos favorecidas. E ele ali está tomando a dor dessas pessoas. Agora eu quero também trazer uma outra reflexão dentro desse contexto. Como dissemos, se nós queremos conhecer a psique, a alma de Davi, nós temos que adentrar dentro dos Salmos, conhecer o coração de Davi. Pensa bem, Davi nos parece, Davi era lá o filho caçula e um filho que não era tão visto pela família e muito menos valorizado pelo pai. Alguns até acreditam que Davi era um filho bastardo, assim, existem algumas falas, mas a Bíblia nos relata que Davi foi esquecido pelo pai ali, e também Davi ali, os irmãos não tinham ele com tanta estima, porque inclusive quando Davi foi lá levar para eles a refeição, até quando houve aquele episódio onde ele matou Golias, a gente vê que os irmãos têm fala para ele, tem uma fala um tanto áspera, um tanto assim de não pertencimento, você não faz meio que parte aqui da tribo. É igual José, que não se sentia muito pertencente a seus irmãos. Davi, ele passa, a história dele nos mostra que ele não é tão pertencente à casa dele, ele tem uma dor do pertencimento. Ele tem uma dor do apoio do pai, de se sentir amado pela família, de se sentir querido. E muito do que nós trazemos da visão aqui do nosso Pai da Terra tem muito a ver com a visão que nós temos também de Deus. Então, e essas emoções, elas se misturam. E nós vemos aqui Davi triste, é uma fala de tristeza. E a tristeza, ela está muito ligada a sentimento de perda, a sentimento de ruptura. Então, provavelmente, Davi, quando via toda essa situação aqui que estava acontecendo em Israel, tocava também numa ferida dele.
tocava também numa ferida que ele tinha lá no íntimo dele, que era o quê? De não pertencimento, de não assim, talvez da injustiça dentro do seu lar. Outra coisa, nós vemos dentro da palavra de Deus falar muito de injustiça e falar muito sobre justiça. Você pode ver como permeia a palavra do Senhor. Inclusive, nós temos um livro que chama Juízes, porque assim, aonde aquelas pessoas ali traziam um momento de justiça. E a palavra também de Deus diz que o reino de Deus é justiça. E nós vemos assim essa fala de justiça, e só Deus realmente é justo e o reino de Deus é justo. Agora nós, muitas vezes na nossa fala, nós pedimos muita misericórdia. Não está errado pedir misericórdia, mas lembra, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nós que temos que começar a aprender a tomar posse dela. Então Davi aqui está falando da parte de justiça. Provavelmente ele não via justiça dentro da casa dele, dentro da família dele. Então, quando aqui ele percebe o que está acontecendo dentro de Israel, essa dor é acionada novamente nele. E quando uma dor já existente em nós é acionada, a sensação é que Deus está longe. A sensação é que Deus se esconde, porque essa dor ela se torna muito mais intensificada. Davi aqui como rei, ele não se via em condições de proteger o oprimido. E aí ele se percebia lá na dor, sem ele perceber que um dia ele foi esse oprimido e o pai dele não tinha essa percepção de ajudá-lo. Amadas e amados, o que eu quero dizer com isso? Nós hoje temos que buscar a cura na presença de Deus, porque só Ele é o Pai perfeito, só nele nós temos o pertencimento perfeito, o apoio, a confiança, a ajuda. Então, enquanto nós ficarmos arraigadas nossas feridas que já tivemos na nossa história e que não são fáceis, o inimigo vai se apropriar dela para a gente muitas vezes entrar na introspecção e entrar numa dor e demorar muito para passar aquela dor e muitas vezes até não conseguir sair daquela dor. Então, quando nós vamos permitindo que o Senhor cure as nossas feridas, isso é um processo. Por isso que o salmista sempre fala, Senhor, esquadrinha o meu coração, esquadrinha meu pensamento, porque Davi, ele está se colocando numa forma de ser esquadrinhado. Então, o que acontece? Nós temos que buscar isso na presença do Senhor, para que as nossas feridas nucleares, principalmente essas nucleares familiares, sejam curadas, porque isso vai nos proteger, vai nos blindar das situações do dia a dia, que tem injustiça sim, tem tribulações, tem aflições, mas quando eu já tenho essas feridas nucleares resolvidas e tendo um olhar totalmente Deus, as nossas lutas diárias vão ser leves. Vão ser assim, se eu entro num vale de tristeza, essa tristeza não vai durar muito tempo. Se eu entro num vale de outros sentimentos difíceis, não vão durar muito tempo. Agora, se eu não estou com a minha cura das minhas dores primárias, os vales vão ser profundos e muitas vezes pode ser até que não saiam de lá. Então veja, amada, você vê, conforme a gente vai conhecendo aqui, e aí Davi aqui fala, Senhor, por que tu estás distante? E Deus não está distante, é isso que eu quero dizer, é as nossas dores acumuladas, que nem camadas de cebola, que muitas vezes nós achamos que Deus não está nos ouvindo e está distante. Vocês lembram de Agar ali, que quando Sara mandou ela embora e ela foi para o deserto e ela achou que ela ia morrer ali, e o Senhor apareceu e falou assim, que ele era o Deus que vê, e ali o nosso Deus está vendo, mesmo quando você não vê nada. Quer dizer, não foi a Sara que mandou, foi quando realmente ela saiu com Ismael, né? E o Senhor ali mostrou uma bica lá de água para ela tomar água. Nós temos um Deus que vê. Então lembre-se, mesmo que nós não estejamos vendo, Deus está vendo. Por isso, amadas e amados, nós não confiamos no que vemos, e sim no Deus que nos vê.
Nós não confiamos nos nossos sentimentos, mas nós confiamos no que o Senhor sente. Os nossos sentimentos oscilam. Mais algo nesse salmo para nos chamar a atenção. Nós vimos que Davi aqui no versículo 1, ele está falando: Senhor, porque está longe, porque conservas longe, porque se esconde. E o que Davi faz após, no versículo 2? Davi, ele corre para os braços do Senhor. Ele corre para falar com o Senhor. Ele não se distancia de Deus, porque ele poderia falar: Senhor, tu tá longe na tribulação, então também, para que eu me achegar a ti? Eu vou fugir de ti. Não, mas ele se vai para o Senhor. Ele abre o coração ao Senhor. Outra coisa aqui que nós vemos em Davi. Davi, ele abre o coração ao Senhor e ele detalha o que ele sente ao Senhor. Ele detalha tanto as dúvidas quanto os sentimentos. Hoje nós sabemos que quando nós sabemos... Um exemplo, uma criança, ela está muito aborrecida e você pode repreender ela por aquele aborrecimento. Nós estamos reprimindo o que ela sente, ela nem sabe o que sente. Mas se você chega com uma criança e fala assim: o que teu coraçãozinho está sentindo com isso que aconteceu? Talvez ela não saiba dar nome para o sentimento, mas talvez ela vai falar tristeza, ela pode até falar, né? Mas você pode ajudar. E assim, vamos supor que ela fale tristeza. E o que você pode fazer com essa tristeza? Como que a gente pode lidar? Então, quando nós nomeamos o que nós sentimos e quando nós não fugimos do que nós sentimos, nós nomeamos e nós começamos a ver que nós podemos fazer uma escolha sobre o que estamos sentindo, nós temos uma regulação emocional. Por isso que dentro do processo terapêutico eu ensino a nomear as emoções, reconhecer as emoções e fazer escolhas mediante as emoções. E Davi aqui ele faz uma escolha. Ele vai abrir mais ainda o coração a Deus, mesmo se ele tem o sentimento que Deus não está ouvindo, porque agora ele não está apoiado no sentimento dele, tá? Ele está apoiado no que Deus é e não no sentimento dele, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Eu quero aproveitar e fazer mais uma observação aqui. Não, depois eu faço, senão já está ficando longa a introdução. Então aqui Davi fala assim: com arrogância, olha só o versículo 2. Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Então ele vai começar agora a falar de tudo como é o coração do perverso, de como é a glória da alma dele, que ele não teme a Deus, que inclusive ele maldiz ao Senhor. Ele não diz que o ímpio é ateu, mas ele diz que o ímpio não se atenta para Deus. Tá? Por isso que muitas vezes hoje, cada vez mais quer se abolir a Bíblia ou passagens específicas da Bíblia, porque ela fere ainda algumas consciências de ímpios, porque tem ímpios que nem estão aí, nem para o que fere. E hoje nós estamos vivendo essa época, né, dos ímpios realmente blasfemarem, falarem de Deus sem um pingo de temor e tremor, né? E aqui Davi também vai falar que ele vê que os ímpios são prósperos e os caminhos dele parece que são próprios o tempo todo. Quando nós olhamos para o mal, parece que o mal e as pessoas que o fazem parece que vivem assim, já numa plenitude de muito tempo, mas não é assim. Tudo tem um tempo determinado por Deus, né? Ele também coloca que parece que o íntimo, que o ímpio, ele tem no seu íntimo que jamais ele será abalado. Mas tudo isso são falsidades da mente do mal quando está se dando aparentemente bem no seu mal, né? E aqui nós vamos ver o versículo 8 e o versículo 9, que ele vai estar dizendo que essas pessoas ímpias, eles estão se colocando em tocaias e ficam em lugares ocultos para pegar as pessoas ali inocentes, e eles fazem isso como leão, como ali pessoas ali como leão para pegar. Então, por isso que os comentaristas dizem que isso estava acontecendo no próprio povo ali de Israel. Eu estou preocupada que o áudio está ficando longo, mas eu quero fazer mais uma observação aqui, amadas. Muitas vezes
por a gente viver num mundo de injustiça, por um mundo realmente que tem muita impiedade e hoje se exalta muito todos os meios de comunicação a impiedade e parece que ela está crescendo cada dia mais porque também não se ressalta o bem. O que acontece? Nós vamos ficando em alertas constantes mentais. Você já viu pessoas que vivem mandando muitas vezes mensagem de como prevenir de um golpe, de como prevenir da panela de pressão, de como se prevenir de uma queda no banheiro, de como se prevenir de uma criança cair? Tem pessoas que só vivem passando esse tipo de mensagem e buscando só essa informação. O coração delas estão cheio de temor e elas precisam ficar buscando para se prevenir. Isso é escravidão. A injustiça do mundo quer nos levar à escravidão, mas o olhar para Deus que é justo nos leva à liberdade. E eu estou dizendo também porque nós estamos nessa terra para ter a liberdade emocional que Deus nos dá nele. Entenderam? Tá? Então aqui ele vai continuar falando aqui do que o ímpio faz. Aí o versículo 13 diz assim: por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Porque nós vimos que o ímpio ele não quer nem ver as coisas de Deus e ele vai tramar o mal. Né? E ele fala, Deus não se importa se tem o bem e se tem o mal, então eu vou fazer o mal. Então ele não consegue ter a sensibilidade de ver o juízo de Deus. Mas aqui Davi faz a seguinte resposta que eu acho lindo, ó. Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor. Davi, ao mesmo tempo, faz uma pergunta, como se estivesse passando essa pergunta no coração do ímpio, e faz uma pergunta ao Senhor. Mas ele mesmo, aqui, ele olha para Deus e ele responde, tu, porém, o tem visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. E a ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Olha que rico. Então aqui Davi realmente, o que a gente percebe aqui, amadas? Davi, quando ele estava lá, muitas vezes, provavelmente na sua adolescência, na sua infância ali, se sentindo muitas vezes apartado da família, não pertencente, não recebendo o amor, ele o quê? Ele se apegava ao Senhor. E com certeza, quando ele fala isso aqui, quando ele declara isso aqui no Salmo, é porque ele já declarava para ele. Quando ele via todo aquele apartamento da família dele, ele já olhava para o Senhor e falava, a ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão. Então Davi se sentia órfão também ali, mas ele sabia que o Senhor era o defensor dele. Então, amadas e amados, não despreze as suas experiências, principalmente as de dor, porque no processo da cura delas, o Senhor vai te levar hoje a curar muitas vidas e ter a sensibilidade de tocar a palavra dele, de tocar vidas de forma diferente. Aí Davi aqui vai, o Senhor é Rei eterno, tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes e tu lhes fortalecerás o coração e lhe acudirás. Declare todo dia, o meu Deus é um Deus eterno, ele tem ouvido o meu coração e ele fortalece o meu coração. E o Senhor faz justiça. Vamos declarar a justiça o tempo inteiro, porque o reino de Deus é justiça, a fim de que o homem que é pó da terra não te infunda terror. Não permita que o homem que é pó da terra te infunda terror. Não permita, porque nós estamos aqui sim, também como pó da terra, mas nós temos o eterno dentro de nós. Aleluia, Jesus Cristo é o nosso Senhor.